Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, 2 de maio, um sábado. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, a Deus, em gratidão pela vida, por mais este dia quando abrimos os olhos. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, esse amigo incansável, nosso irmão mais velho, o nosso caminho, o nosso modelo, e a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, eles que tanto fazem por nós, nos inspirando, os bons pensamentos, as boas ações, amando do nosso Mestre Jesus, amando do nosso Pai. Gratidão por tudo isso no qual estamos inseridos. Gratidão por esta oportunidade bendita de cada dia recomeçarmos. Que nós possamos fazer jus a todo este presente. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que vai vir hoje para nós. Uma reflexão, um estudo pequenino. Vamos ver o que nos veio. Olha só, novamente, o capítulo 17, sejam perfeitos. Vamos ver aqui o que ainda não lemos. Aqui, então. Capítulo 17, sejam perfeitos os bons espíritas, o item 4. Porém, nós vamos ler o terceiro parágrafo, que este nós não lemos ainda. Item 4 do capítulo 17, terceiro parágrafo, sobre os bons espíritas. Vamos ver o que nos diz. Deixa eu só ver aqui. Tá. Diz assim: em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que já possuem. A crença nos espíritos, para essas pessoas, é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar os seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando dos seus irmãos em crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo, que facilitará o segundo numa outra existência. Muito bem, já vamos parar, porque aqui nós já temos tanto para conversar, refletir um pouquinho.
que esse item vem nos trazendo? Vem nos falando neste capítulo, sejam perfeitos, né? Nós já conversamos que é claro que Deus sabe que nós não vamos nos tornar perfeitos do dia para a noite. Nosso Pai sabe disso. Até porque perfeito só Deus, nós somos perfectíveis. Mas quando falam sejam perfeitos, é uma chamada forte, sim, para que nós fiquemos atentos. Porque se disser sejam melhores, a gente já não ia prestar tanta atenção. Então, o sejam perfeitos é neste sentido, de tentarmos dar o nosso melhor. Sejam perfeitos dentro do que vocês podem ser. E os espíritas, dentro do sejam perfeitos, né? Ele vem falando aqui, olha, em algumas pessoas, os laços que prendem ainda as questões terrenas são muito fortes e elas não vão se desfazer do dia para a noite, né? Não vão mesmo. Nós temos que analisar assim, é só porque não queremos? Não é só porque não queremos. Nós temos toda uma história, né? Como espírito. Nós passamos ali pelos outros reinos, construímos toda a questão instintiva no reino animal, no reino vegetal, tão necessária a nossa sobrevivência, nós construímos para depois, com todo esse arsenal de instintos, conseguirmos sobreviver ali. E aí foi nos dado, né, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, viramos racionais. Mas esse instinto, ele nos serve para nos trabalhar a nossa moral. A gente vai trabalhando o nosso instinto. O que é o instinto que eu tô falando aqui? O instinto é aquele de sobrevivência. Eu tenho fome, eu preciso comer, não importa o que eu vá fazer, né? Todas as necessidades de água, de reprodução, que aí entra todas as questões de sexo, questão de alimentação, tudo isso são instintos, é aquilo que é meio animal, assim, aquilo que a gente não responde. Isso está em nós construímos isso, nós agimos, nós recebemos e temos depois, de um ponto, aprender a trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pode fazer uma análise infantil e achar, as pessoas não mudam só porque não querem. Claro que existe, como ele fala aqui, uma vontade verdadeira, mas precisamos entender que tem muitas nuances envolvidas. Isso não é desculpa para não melhorarmos, não. Mas quando nós sabemos com o que estamos lidando, podemos lidar com isso com mais inteligência. Então, sim, nós temos instintos animalizados e aos poucos a gente vai trabalhando eles, ok. Depois entra numa outra fase que a gente acha que já tá. Não, já não sou mais apegado, não sou, já tô ok, evoluído. Será? A gente vai ver bem lá no fundo, quando o sapato aperta, como a gente fala, quando a unha encrava, quando a dor chega, a gente vê que a gente não se livrou, não. Que a gente ainda tem briga, né? Briga por bens materiais, a gente ainda briga por um amor passional, faz coisas horríveis por conta de um relacionamento que não deu certo, a gente briga por um lugar na fila, por um lugar no estacionamento, alguém que... Isso tudo é instinto animalizado, instinto de sobrevivência, do mais forte. Muito orgulho envolvido. Então, um pouco é isso. Aí a gente vai ver, tá, mas eu já acredito em Deus, eu já acredito nos espíritos, e ele fala que vem o ensino dos espíritos como uma pequena luz. Mas assim, no final, se for fazer uma análise, muitos de nós espíritas preferem o fenômeno, vão lá, né, escutam a palestra, participam do trabalho voluntário, mas é tudo muito superficial, é da tampa da caixa para cima, sabe? Ninguém mexe da tampa da caixa para baixo. Não se muda moralmente. Por quê? Por quê? Porque se mudar moralmente é chato, como diz aqui, é monótono.
Não é para, né, para quem não quer se mudar. Tá, mas então é divertido eu ir lá no centro participar de uma reunião mediúnica? Ai, é tão mais divertido eu ir na sopa, fazer ajudar na sopa, do que eu ficar aqui tentando ser uma pessoa melhor? Claro, é disso que está falando aqui. Mas ele finaliza dizendo: olha, de qualquer forma, o início já é o início, já é alguma coisa, já prepara para o próximo passo. O que nós não podemos é ficar acomodados. E também fala aqui, ó, muitos vão buscar quem, né? Aqueles que vão reafirmar que aquilo que estão fazendo é certo. Então, irmãos que pensam da mesma forma, aí brigam, né? Aí vão lá e montam outro centro espírita, brigam na igreja, brigam no culto, acham uma nova linha. Por quê? Porque na verdade querem é só ficar ali moldando as coisas para a sua forma buscando a sua verdade, né? Enquanto não vão mexer da tampa da caixa para baixo, como a gente falou, buscar a moral de Jesus, a verdade de Deus, né? A lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Então é isso que fala sobre, é um puxão de orelha para nós espíritas, para nós primeiro analisarmos em que ponto estamos. É claro, vamos admitir, é muito mais divertido ser superficial. É muito mais divertido eu dizer que sou uma boa espírita, que eu vou no centro, custe o que custar, se eu tiver que esmagar um irmão, denegrir, eu vou continuar fazendo, ou então ser péssima em casa e fingir no centro que sou bom. É muito mais divertido do que a gente realmente admitir, eu sou errada, eu erro, eu tenho essa fraqueza, eu tenho aquela fraqueza e eu vou tentar mudar. Por quê? Porque isso dói. Nós sabemos que dói. Só que é melhor a gente lidar com essas dorzinhas, todos os dias e irmos nos melhorando do que esperar uma grande dor, ou então esperar que façamos algo tão grande a ponto de termos que nos arrepender, espiar e reparar. Então, que fique esse chamado aqui, que ponto estou como espírita? Eu já despertei, eu já percebi que é muito mais que fenômeno. O espiritismo não nos ensina a lidar com os fenômenos? Sim, é importante, é essencial. Mas é isso o principal? Não. Moral é o principal. Sempre foi e sempre será. O espírita que perde isso de vista parou no caminho. Então vamos atentar para estes chamados. Muito bem, mas como diz aqui, de qualquer forma, o primeiro caminho já abre portas para o segundo. Nós não podemos ficar nele para sempre. Que bonito, né? Muito lindo. Vamos ao nosso livro dos espíritos. Ai, tá tão bom essa nossa caminhada no livro dos espíritos. Nós estamos na primeira parte, né? E nós estamos vendo sobre a criação. Nós já vimos a formação dos seres vivos, nós já vimos a formação dos mundos, nós já vimos o povoamento da Terra, a questão de Adão. Agora estamos vendo sobre as raças humanas, as diferentes raças humanas. Então Allan Kardec vai perguntar, na pergunta, a questão 53 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem surgiu em vários pontos da Terra? E os espíritos vão responder sim, e em diversas épocas. Esta é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, dispersando-se pelos diversos climas, os homens de uma raça se mesclaram com as de outras e novos tipos se formaram. Muito bem, então o que Allan Kardec pergunta para nós irmos entendendo? Não foi um homem só, numa data determinada, diversas raças foram surgindo em diversas épocas.
E sendo, né, ali nômades, andando para lá e para cá, foram se encontrando e se mesclando, formando novos tipos. Porque essa diversidade é essencial para a nossa evolução, para que possamos viver muitas e muitas experiências culturais, enfim. As raças são uma forma essencial da evolução da humanidade. Muito bonito. Vamos encerrar então? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, mais uma vez, nosso Pai, a oportunidade bendita da vida e deste dia, que possa ser um dia muito útil, alegre, produtivo, mesmo se estivermos sós. Vamos contar com a espiritualidade amiga, estes que estão sempre conosco. Fique conosco, nosso Mestre Jesus, a nos ensinar, como sempre, hoje e eternamente. Que assim seja. Tchau, tchau.